Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. Aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, quem está falando do curso Panorama do Velho Testamento. E hoje nós vamos então iniciar a nossa aula de número 8. Então esse é o áudio 1 da aula 8. Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Números, o quarto livro da Bíblia, o quarto livro do Pentateuco. Então vamos lá. Por que o livro de Números tem esse nome? Então, o livro de Números, ele recebeu esse nome por causa dos dois recenseamentos ou censos, não é? De homens de combate nos capítulos 1 a 4 e 26 a 27. Então, vamos lá, traduzindo. Por que o livro de Números chama-se Números? Porque esse livro ele registra dois recenseamentos, ou seja, dois censos, não é? O Senhor ordena ali a Moisés, orienta Moisés que ele deveria fazer censo do povo. Mas é interessante você ter em mente o seguinte: nós temos um censo no início do livro de Números e outro censo no final do livro de Números. Por quê? O censo que está no início do livro de Números é um censo que foi feito, vamos dizer assim, logo depois da saída do povo ali do Egito, né? Mais ou menos aí um ano depois da saída do povo do Egito, foi feito o primeiro censo. Só que nesse livro de Números nós temos a peregrinação do povo durante 40 anos pelo deserto, né? O livro de Números é o livro que abarca, vamos dizer assim, esse período de 40 anos de peregrinação. A gente vai ver daqui a pouquinho por quê, né? Que o povo ficou peregrinando 40 anos no deserto. Então, o livro de Números é o livro que fala desse período, ou que abarca, vou usar essa palavra novamente, que inclui esse período de 40 anos de peregrinação no deserto. Então, o segundo censo que a gente tem no livro de Números está no final do livro, né? Ou seja, o primeiro censo ele está no início do livro e foi feito logo após a saída do povo do Egito, e o segundo censo ele está no final do livro e ele acontece aproximadamente 40 anos depois do primeiro censo, quando o povo está prestes então a entrar na terra prometida, certo? Bom, esse primeiro censo, então, como eu falei, ele aconteceu no segundo ano após a nação deixar o Egito, né? E o segundo censo, como eu falei, diz aqui o Wiersbe, ele fala que aconteceu 38 anos depois, né? Ou seja, mais ou menos 40 anos, como eu falei, aproximadamente. Então, o segundo censo, ele acontece quando a nova geração, né, estava para entrar no Egito, né? Então, aquela geração incrédula morreu no deserto, na caminhada de 40 anos, e a nova geração estava prestes a entrar em Canaã, né, melhor dizendo, a nova geração estava prestes a entrar em Canaã, na terra prometida, e então foi quando foi efetuado o segundo censo, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida. É interessante também a gente ter em mente o seguinte, que esses censos, esses recenseamentos, eles não se referem a toda a nação, mas apenas aos homens capazes de combater, né? Então, o censo foi feito em cima dos homens que eram capazes de guerrear, de combater. O primeiro censo, ou seja, mais ou menos um ano depois de eles terem saído do Egito, esse primeiro censo, ele revelou que havia 603.550 homens disponíveis para o combate, né? E o segundo censo, feito aí aproximadamente 40 anos depois, revelou que haviam 601.730 homens disponíveis para o combate. Então, gente, aqui é que nós chegamos à conclusão de que o número de pessoas que Moisés estava liderando aqui na marcha pelo deserto
era de aproximadamente 2 milhões de pessoas, né? Porque os dois censos, eles tiveram números muito parecidos. O primeiro censo, 603.550, o segundo, 601.730. Então, uma diferença muito pequena de um para o outro, né? Em aproximadamente 40 anos não mudou muito o número de pessoas, o número do povo de Israel. E a gente então chega à conclusão seguinte, que o número de pessoas que estavam com Moisés ali no deserto, que Moisés estava conduzindo pelo deserto, era algo em torno aí de 2 milhões e provavelmente mais até do que 2 milhões de pessoas, porque se nós temos aproximadamente 600 mil homens que estavam prontos para o combate, nesse número não estão incluídos mulheres, crianças e mesmo jovens que não estavam, né? Mesmo jovens do sexo masculino que não estavam aptos para o combate. Então, se você somar os aproximadamente 600 mil homens, mais as mulheres, mais as crianças, mais os jovens que não estavam aptos para o combate, a gente vai ter aí algo em torno de 2 milhões e meio de pessoas. Então, eu costumo sempre dizer que era muita gente, né? Era muita gente. É difícil hoje, no século XXI, uma cidade que tenha esse número de habitantes. É muito difícil. Então, você imagina, né, naquele tempo, naquela época, tantos séculos atrás, mais de 2 milhões de pessoas num lugar que era o deserto, né, onde não havia as melhores condições de vida para as pessoas, né? Eu sempre costumo brincar, não tinha mercado para as pessoas fazerem compras, né, para as necessidades serem supridas, não tinha banheiros, né, não tinha água quente, não tinha cama quente, não tinha uma série de benefícios, vamos dizer assim, até vou colocar essa palavra, até de luxos que nós temos hoje, o povo não tinha naquela época, né? Então, não era à toa que havia muitos problemas, que Moisés teve de resolver muitos problemas, muitos conflitos, né? Porque realmente eles estavam numa situação muito desfavorável, né? Bom, esse livro, o livro de Números, ele é o livro do deserto, né? Alguns comentaristas falam isso, o livro do deserto. Por quê? Esse livro de Números, ele descreve o fracasso da nação de Israel numa localidade chamada Cades Barneia, né? Que é ali onde o povo dá mais ouvidos ao relatório dos 10 espias incrédulos do que aos 2 espias, né? Que estavam crendo, que eram Josué e Caleb. Isso aconteceu lá em Cades Barneia. Então, esse livro descreve o fracasso da nação em Cades Barneia e descreve também o andar errante da nação de Israel pelo deserto, até que a antiga geração incrédula morresse. Então, é nesse livro de Números que nós temos essa história, né? E, como você sabe, da antiga geração que saiu do Egito, Deus permitiu a entrada em Canaã apenas de Caleb e Josué, porque eles confiaram no Senhor, né? Dos 12 espias, apenas Caleb e Josué deram um relatório positivo, tiveram fé, né? Não deixaram de crer, e por isso apenas eles, daquela geração, né, de 20 anos para cima que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na Terra Prometida, né? O texto aqui vai nos fazer entender que até mesmo Moisés, o líder do povo, ele foi proibido de entrar na Terra Prometida por causa do seu pecado, né, de um pecado específico que ele cometeu, quando ele feriu a pedra em vez de falar a ela. Nós vamos chegar lá depois, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, ok? Mas esse livro aqui, ele traz algumas lições espirituais para nós também, né? Esse livro, ele nos ensina que Deus honra a fé e pune a incredulidade, né? Essa frase é bem forte, né? Deus honra a fé e pune a incredulidade.
os israelitas não confiaram na palavra de Deus. Eles duvidaram da palavra de Deus e perderam o direito à herança, né? Quando, no relatório negativo lá dos 10 espias. E em vez de tomar posse de Canaã por meio da fé, o que aconteceu então? Eles andaram errantes pelo deserto em descrença, né? Em vez de serem conquistadores da terra prometida, aquela geração se tornou errante, né? Então, é uma lição espiritual muito interessante para nós. O Wiersbe aqui ele ainda faz um comentário interessante. Ele diz que a nação desperdiçou 38 anos, né? Padeceu aflições desnecessárias, não cresceu e não honrou a Deus durante todo o tempo em que esteve em sua marcha. Olha só que coisa triste, né? Desperdiçou 38 anos, sofreu desnecessariamente, não cresceu espiritualmente, não honrou a Deus, né? Enfim, então ele diz aqui, isso é o que a descrença faz com os cristãos, né? Do mesmo jeito que a descrença, que a incredulidade produziu esses resultados negativos para aquele povo lá de Israel no deserto, é a mesma coisa que a descrença faz com os cristãos hoje. Ela desperdiça tempo, esforço, energia e não traz bênção verdadeira, né? Essas são algumas das lições espirituais que nós temos nesse livro aqui de Números. Mas vamos então entender aqui. O Meyer Pearman, ele divide, ele faz um esboço, né? Ele divide o conteúdo do livro, ele faz um esboço em 3 partes. A primeira parte, ele fala do que aconteceu ainda lá no deserto de Sinai, né? No deserto lá em torno do Monte Sinai, porque lembre-se que a lei foi dada para o povo ali, né? Moisés subiu ao Monte Sinai, foi onde Deus deu para Moisés as leis, deu o modelo do tabernáculo e tudo mais. Então, o povo de Israel, quando o livro de Números se inicia, o povo de Israel está lá no deserto do Sinai, em torno ali do Monte Sinai. Depois eles vão marchar até um lugar chamado Cades Barneia, como eu falei, nós vamos especificar aqui para vocês. Mas vamos começar então falando aqui dessa primeira parte. Então, enquanto o povo de Israel, eles estão ali no deserto do Sinai, eles estão ali em torno do Monte Sinai. Então, o que acontece aqui? Vamos rapidamente fazer um resumo aqui, né? Por exemplo, o capítulo 1 do livro de Números vai falar então do censo, do primeiro censo, daquele censo que acontece 1 ano, 2 anos mais ou menos, depois de o povo ter saído do Egito. Outra coisa interessante que o texto narra no capítulo 2 é a ordem das tribos no acampamento. Veja que o povo ele vai sair em marcha até a região de Cades Barneia, tá? Porque uma coisa que a gente tem que entender, gente, é que é o seguinte: se o povo não tivesse sido incrédulo, né, quando aqueles 12 espias foram enviados, se o povo não tivesse sido incrédulo, o povo não ficaria marchando 40 anos no deserto. A gente tem que entender isso. Se o povo tivesse acreditado na palavra de Deus já naquele momento, o povo já teria conquistado a terra prometida em torno de 2 anos depois da saída do Egito, né? Por que 2 anos? Porque esse período foi o período que Deus, vamos dizer assim, usou para organizar a nação de Israel como um povo, né? Lhe dando leis, tanto leis civis quanto leis cerimoniais, leis morais, enfim. Então, esses primeiros 2 anos seriam para organizar o povo, para que o povo estivesse em condições, então, de conquistar a terra prometida. Mas, por causa da incredulidade do povo, infelizmente, o povo ficou peregrinando aí mais 38 anos no deserto, né? Então, um total aí de 40 anos de peregrinação no deserto, né? Algo que seria desnecessário se o povo tivesse acreditado na palavra de Deus, né? Bom, eu vou terminar aqui esse primeiro áudio, já a gente volta com o próximo áudio.
Olá, então vamos continuar aqui a nossa aula de número 8 sobre o livro de Números. Esse é o áudio 2, então. Então, como eu estava dizendo, no início do livro de Números, a gente tem aqui, vamos dizer assim, a continuação da preparação do povo para o povo entrar na Terra Prometida, né? O plano de Deus era que o povo entrasse logo a seguir na Terra Prometida, né? Coisa de em torno de 2 anos depois que eles saíram do Egito, eles já deveriam entrar na Terra, eles já deveriam conquistar a Terra, né? Então Deus aqui, no início do livro de Números, ele está preparando o povo para entrar na Terra Prometida. Por isso que no capítulo 2 nós temos aqui um texto muito interessante, que é a ordem das tribos no acampamento. Então, veja, ainda ali no deserto do Sinai, antes deles começarem a marcha até Cades Barneia, Deus ele já fala para Moisés como teria que ser a ordem do acampamento, né? É muito interessante isso aqui, gente, porque veja só, quando Israel estivesse acampado em um determinado lugar, como estava ali próximo do Monte Sinai, ou quando depois que começassem a marchar, quando eles se acampassem em algum lugar, eles não poderiam acampar cada um aonde quisesse. E mesmo a própria marcha do povo no deserto não seria uma marcha desorganizada, desordeira, cada um andando na posição que quisesse andar. Não. É muito interessante esse capítulo 2 de Números, porque ele fala de ordem, né? Ele fala que Deus ele estabelece uma ordem para as tribos, tanto marcharem quanto acamparem. Então tinha um lugar específico para cada tribo, né? Na marcha e no acampamento. O tabernáculo ele ficava no centro, né? E em torno do tabernáculo, então, nós tínhamos aí as 12 tribos, tá certo? Então, isso daqui é uma lição para nós, né? Porque mostra que o nosso Deus é um Deus de ordem, o nosso Deus não é um Deus de desordem, não é? Deus, ele gosta das coisas ordenadas, das coisas organizadas, e por isso Deus, ele estabelece aqui a ordem das tribos de Israel no acampamento. Isso está no capítulo 2 de Números. Bom, nos capítulos 3 e 4, nós temos o censo dos levitas e dos sacerdotes, tá? Então, no capítulo 1, a gente teve o censo lá dos homens que estavam aptos para o combate, né? Do povo, vamos dizer assim. Nos capítulos 3 e 4 de Números, nós temos o censo, né, dos levitas e dos sacerdotes, e também temos aqui nesses capítulos algumas orientações específicas para os levitas e para os sacerdotes quanto ao seu trabalho, né, quanto às suas funções. No capítulo 5 e no capítulo 6 de Números, nós temos mais algumas leis. Mais algumas leis são dadas para o povo, né? Então, por exemplo, o capítulo 5 fala mais uma vez sobre a questão dos leprosos, o capítulo 5 fala sobre a prova da mulher suspeita de adultério, né? O capítulo 6 fala da lei do nazireado, que também é uma lei interessante. A gente infelizmente não vai ter tempo aqui de parar para falar sobre essa lei de nazireado, mas nós temos alguns exemplos de nazireus na Bíblia, né? Que foram Samuel, João Batista, né? O próprio Sansão. Então, é uma lei interessante que é estabelecida aqui no livro de Números, no capítulo 6, né? No capítulo 7, nós temos também um texto que fala sobre as ofertas dos príncipes, né? As ofertas dos príncipes, tá? E no capítulo 8 do livro de Números, nós temos um capítulo que fala sobre a consagração dos levitas. É o momento em que os levitas são consagrados aí ao serviço do Senhor, né? E o capítulo 9 de Números, então, finalmente, nós temos a celebração da Páscoa. Então, veja só, essa Páscoa que está sendo celebrada aqui no capítulo 9
do livro de Números, ela, ao que tudo indica, ela é a primeira Páscoa que o povo de Israel celebra depois da saída do Egito. Então lembre-se que a Páscoa é a festa que marcou, né? É a celebração que marcou a libertação do povo de Israel do Egito. Lembre-se que quando eles estavam lá no Egito ainda, antes de Deus enviar a 10ª praga, Deus instituiu a celebração da Páscoa e eles celebraram a primeira Páscoa, eles celebraram ainda lá no Egito, né? Pouco antes da saída deles. Aqui, ao que tudo indica, é a primeira Páscoa que eles estão celebrando depois da saída do Egito, tá certo? Então, eles saíram do Egito, eles chegaram ao Monte Sinai, ali Deus deu as leis por intermédio de Moisés, né? Foi feito o censo, foram consagrados os levitas, os sacerdotes, o tabernáculo já estava construído, né? Enfim, a ordem das tribos já estava estabelecida, estava tudo em ordem, então, para eles celebrarem a primeira Páscoa fora do Egito, né? E rumarem, então, seguirem, vamos dizer melhor, seguirem rumo à conquista da Terra Prometida. Então, o capítulo 9, nós temos essa celebração da Páscoa, que, como eu disse, ao que tudo indica, é a primeira Páscoa que o povo celebra depois de sair do Egito. E nesse capítulo 9 também nós temos aquele texto que fala sobre a nuvem, né? A nuvem que estava sobre o tabernáculo, essa nuvem que era, vamos dizer assim, a direção de Deus para o povo, né? A direção de Deus, né? Então, você sabe que essa nuvem, né? A gente sabe que quando ela estava parada ali sobre o tabernáculo, era para o povo ficar parado, para o povo ficar acampado no lugar onde estavam. Quando a nuvem se levantava e começava a se mover, então o povo devia seguir aquela nuvem. Então, essa nuvem, ela fala da orientação que Deus dá, né, ao seu povo durante o nosso caminhar. Então, é uma coisa interessante aqui que o texto fala para nós, tá certo? Bom, no capítulo 10, então, do livro de Números, nós temos o que no capítulo 10? Nós temos o início da marcha. Então, no capítulo 10 é quando o povo, então, começa a marcha, né, pelo deserto, rumo a essa localidade chamada Cades Barneia, e de Cades Barneia, então, Moisés iria enviar, né, os 12 espias para espiarem a Terra Prometida e trazerem um relatório ali para o povo, tá? Então, espero que esteja dando para você entender. Perceba que depois da saída do povo de Israel do Egito, Deus conduziu o povo até o Monte Sinai. Ali no Monte Sinai, Deus, então, deu as leis para o povo, Deus estabeleceu o tabernáculo foi construído, Deus estabeleceu o sacerdócio, melhor dizendo, os sacerdotes foram consagrados, Deus estabeleceu os levitas foram consagrados, Deus estabeleceu a ordem das tribos no acampamento, na marcha, o censo foi realizado. Então, toda a preparação foi feita para o povo, então, seguir rumo à conquista da Terra Prometida. Então, aqui no capítulo 10, o povo sai em marcha, né? Eles estão indo na direção dessa localidade chamada Cades Barneia, de onde Moisés vai enviar os 12 espias para que depois dessa espionagem, vamos dizer assim, então eles fossem, o objetivo era esse, depois que os 12 espias voltassem, eles fossem, né, rumo a Canaã para conquistar a Terra Prometida. Só que a gente sabe que infelizmente não é isso que acontece, porque o povo se tornou incrédulo, tá certo? Bom, o que nós temos de interessante aqui ainda? Nós podemos perceber que no capítulo 11 de Números, acontece uma coisa triste, né? Que são as murmurações dos israelitas. Então, veja, depois que eles partem ali do Sinai, que eles saem ali do deserto do Sinai, e eles começam a marcha rumo a Cades Barneia, então começa a haver muita murmuração, né? Então, veja aqui, eu vou
ler aqui para você, o capítulo 11, versículo 1, diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Então já começa aqui, já no versículo 1 do capítulo 11, né, as murmurações, a queixa, né, do povo, as queixas do povo, mas não para por aí, porque no versículo 4 do capítulo 11 também fala aqui: e o populacho, grave bem essa palavra, o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Então veja, aqui nós temos, né, o povo murmurando, o povo reclamando, e é interessante a gente perceber que o texto fala, quando eu até pedi para vocês gravarem, né, esse termo populacho. Quem era esse populacho que estava no meio do povo? Quando Moisés saiu do Egito liderando o povo, muita gente que não fazia parte do povo de Israel terminou acompanhando, né, aquela multidão que estava saindo do Egito. Muita gente se aventurou. Muitas pessoas que não eram israelitas, mas que moravam no Egito, o Egito era uma capital, vamos dizer assim, o Egito era o principal império da época, né? Então tinha muita gente ali, muitos estrangeiros. Então quando aqueles estrangeiros, eles veem o povo de Israel saindo do Egito, eles decidem, muitos, né? Não todos, óbvio, mas muitos decidem acompanhar o povo de Israel. Então, são pessoas que não são israelitas, né? Essa tradução que eu estou usando diz o populacho que estava no meio deles, né? Outros, eu estou aqui, por exemplo, com o comentário do Wiersbe, ele fala sobre misto de gente, né? Então, veja, essas pessoas, esse populacho, esse misto de gente, esses estrangeiros que não faziam parte do povo de Deus, mas que estavam ali infiltrados no meio deles, esse pessoal começa a murmurar também. E o texto diz que os filhos de Israel também começaram a murmurar, muito possivelmente, né, e vamos dizer assim, certamente influenciados por esse populacho, por esse misto de gente. O povo de Israel também começa a murmurar. Então, o Wiersbe, ele comenta aqui o seguinte: um misto de gente viajava com Israel, mas o coração dele, como o dos membros mundanos da igreja de hoje, ainda estava no Egito. Então ele diz que o coração desse populacho, desse misto de gente, ainda estava no Egito, porque eles estavam se lembrando das comidas do Egito, né? dos prazeres, vamos dizer assim, vamos aplicar assim, dos prazeres carnais do Egito. Então o Wiersbe fala aqui, né, que esse misto de gente viajava com Israel, mas o coração dele, assim como o coração dos membros mundanos da igreja de hoje, ainda estava no Egito. Em vez de as pessoas lembrarem-se da bondade de Deus, lembravam-se das coisas carnais do Egito e se queixavam do maná celestial que Deus lhes dava todos os dias. Então isso tem que ter uma aplicação muito grande, né, irmãos, na nossa vida, muito forte, porque a gente não pode permitir que isso aconteça conosco, né? Que a gente fique se lembrando das coisas carnais do Egito, do mundo, e desvalorizando o maná celestial que Deus nos dá todos os dias. Infelizmente, a gente percebe que muitas pessoas, mesmo que estão dentro da igreja, né, muitas pessoas que estão dentro da igreja valorizam mais as coisas carnais do Egito, do mundo, do que o maná espiritual que Deus dá, né? Isso é um fato, infelizmente,
que a gente percebe que as pessoas estão mais interessadas nos prazeres desse mundo do que em estarem cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor e se fartando do maná celestial. Então, que assim não seja conosco, ok? Vou parar esse segundo áudio aqui, daqui a pouco a gente grava o terceiro. Ok, queridos, então vamos continuar aqui a nossa primeira aula do livro de Números, a aula número 8, esse agora é o áudio número 3. Então, nós estávamos falando da murmuração que acontece ali na marcha, né, rumo a Cades Barneia. Então ocorre ali as murmurações, as queixas, né, dos israelitas, até influenciados pelo populacho, por aquele misto de gente que estava no meio deles. E então nós acabamos de falar aí no áudio anterior sobre esse problema de murmuração. E diante disso, né, o texto bíblico fala para nós que Moisés ele acha pesado o seu cargo, né? Realmente Moisés ele viu que ele estava diante de um desafio muito grande, liderar aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas, né, no deserto, com aquele populacho ainda ali no meio do povo, aquelas condições que não eram, né, as condições ideais, e o povo murmurando. Então Moisés ele acha o seu encargo muito pesado, né? Realmente não é fácil, né, o trabalho da liderança. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus que as pessoas devem facilitar o trabalho do seu líder, do seu pastor, né? A Bíblia fala isso lá em Hebreus, agora eu não me lembro se é o capítulo 12 ou 13 ali, mas fala, né? Para que o seu pastor não faça o trabalho dele gemendo, né? Porque realmente liderar um povo não é uma coisa fácil, simples. Então Moisés ele também acha que o seu encargo muito pesado. Então Deus ele designa 70 anciãos para ajudarem Moisés nesse momento aqui difícil, e Deus também manda ali codornizes, né? Já que o povo estava reclamando ali, Deus então termina enviando codornizes para eles. Mas no capítulo 12 de Números, nós temos a sedição de Miriam e Arão, né? Ou seja, Miriam e Arão, eles começaram a falar contra Moisés. Olha só que coisa interessante. Agora não era apenas o povo murmurando, eram as pessoas mais próximas de Moisés, a sua irmã e o seu irmão, né? A sua irmã Miriam e o seu irmão Arão, os dois como que auxiliares diretos ali de Moisés. Então veja que momento difícil na vida, na liderança de Moisés, quando ele então tem a sua própria irmã e o seu próprio irmão aqui murmurando, né, contra ele, falando contra ele, enfim. Então até o autor aqui que eu tenho sempre citado, que é o Meyer Pearman, ele fala o seguinte, olha, note como se tornou contagioso o espírito de murmuração, afetou até Miriam e Arão, não é? Então até Miriam e Arão foram afetados por aquele espírito de murmuração contagioso que já começou a ser relatado lá no início do capítulo 11, não é? E o texto aqui diz também o seguinte: pelo fato de ser o nome de Miriam o primeiro que se menciona no versículo 1 do capítulo 12, e de ter sido ela quem recebeu o castigo, parece evidente que foi ela quem iniciou a rebelião, não é? Porque o texto bíblico fala então aqui no versículo 10 que a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa, não é? Então
Miriam termina ficando leprosa aqui por causa dessa sedição aqui. O Wiersbe, ele comenta o seguinte, que a causa verdadeira foi o ciúme que sentiam por causa da liderança de Moisés, né? A causa aparente era o fato de Moisés ter se casado com uma mulher que não era do povo de Israel, né? Mas essa seria, segundo o Wiersbe aqui, a causa aparente, mas a causa verdadeira mesmo foi o ciúme que Arão e Miriam estavam sentindo por causa da liderança de Moisés. E diz aqui o Wiersbe, Moisés, ao recusar-se a discutir com eles, provou sua mansidão, humildade e deixou sua causa nas mãos de Deus, né? Então, Moisés ele se recusa a ficar discutindo, a ficar batendo boca ali com seus irmãos. Ele coloca a sua causa na mão de Deus e Deus julga a causa dele, tanto que Miriam termina ficando leprosa, mas depois aqui o Wiersbe ainda ele diz, né, Moisés orou por sua irmã, uma evidência de amor e humildade verdadeiros, né? Ele poderia ter ficado ali magoado, ele poderia ter ficado ressentido com a sua própria irmã, mas ele então ora pela sua irmã, né? E ele demonstra então aqui, conforme o Wiersbe diz, ele demonstra amor e humildade, e então Deus ele cura, né, Miriam depois ali, mediante a oração de Moisés, né? Você tem esse texto narrado aqui no capítulo 12 de Números, né? Só um comentário aqui que serve de aplicação para a gente também. O Wiersbe fala que é muito sério quando um líder sente ciúmes do outro ou de outro, pois seu pecado afeta toda a congregação. Então, eu sei que nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a esse tipo de sentimento, de ciúmes, até mesmo dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, mas nós temos que lidar muito seriamente com esse tipo de sentimento, porque esse tipo de sentimento afeta não só a pessoa que está dando lugar, né, aos ciúmes, como toda a congregação, como todo o povo. Bom, vamos seguir aqui então. O que a gente tem na sequência? No capítulo 13 de Números, nós temos então o envio, né? Então eles chegam ali à região de Cades Barneia e os 12 espias são enviados para espiar a terra de Canaã. Então é enviado um representante de cada uma das 12 tribos, por isso 12 espias, um representante de cada uma das 12 espias. E quando então, depois do período que eles estiveram espiando a terra, quando os espias retornam, depois de 40 dias, a Bíblia diz, então eles começaram a relatar, não é? E eles relatam o seguinte, que eles dizem, olha, de fato a terra que nós fomos espiar é uma terra muito boa, muito frutífera, né? Uma terra que mana leite e mel, né? Essa expressão que mana leite e mel, quer dizer, é uma terra próspera, uma terra muito frutífera, muito produtiva, né? Eles até trouxeram frutos da terra para mostrar para o povo, né? No entanto, eles dizem que o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak. Então, veja, eles falam que a terra é muito boa, mas ao mesmo tempo eles dizem que a terra tem um povo muito poderoso que habita ali, que as cidades são muito grandes, são muito fortificadas, né? Eles começam a mostrar esse lado, né? E nós vemos então no texto que Caleb, ele já começa a perceber que o relatório dos 10 espias está indo por um caminho perigoso. O relatório dos 10 espias está indo por um caminho de gerar incredulidade no coração do povo e não de gerar fé. Então, o texto bíblico diz que Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porque os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Então veja,
aqueles 10 espias já tinham falado, nós não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, né? Então, eu acho muito interessante essa frase aqui, gente, porque eles mesmos estavam dizendo, não poderemos. Deus não tinha dito isso, eles é que estavam dizendo que eles não poderiam, que eles não iam conseguir, né? Então, muitas vezes, nós ficamos limitados na nossa vida porque nós dizemos que nós não podemos, que nós não vamos conseguir. Deus não disse nada disso, nós é que muitas vezes colocamos limitações para nós mesmos, nós é que muitas vezes nos autolimitamos, não é? E então, Caleb, ele diz que não, que eles deveriam subir e possuir a terra, porque Deus havia feito uma promessa e Deus iria cumprir essa promessa, não é? Então, mas houve então esse embate aí, não é? E os 10 espias, eles disseram, olha, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali os gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos, né? Então, veja, gente, eles mesmos se autolimitaram, eles mesmos se enxergaram como gafanhotos aos olhos daquele povo, né? Então, o que acontece? O relatório deles é tão negativo que quando você começa a ler aqui o capítulo 14 de Números, você vê que o povo de Israel, eles começam a murmurar novamente, mas o que acontece aqui no capítulo 14 é uma espécie de uma histeria coletiva, o povo fica histérico, eles começam a gritar, eles começam a chorar, né? E eles começam a murmurar, e eles começam a lamentar, dizendo, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha, gente, que palavras, né? Terríveis, né? Como a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, porque eles falam, tomara tivéssemos morrido neste deserto, e é isso que vai acontecer na sequência, anos depois, por causa dessa incredulidade deles aqui, né? E aí eles começam a dizer para voltarem ao Egito, e enfim, eles começam a murmurar, eles ficam histéricos, eles pensam em levantar um líder para voltar para o Egito, não é? E então Josué e Caleb, diz o texto aqui, que eles rasgam as suas vestes, eles tentam aqui mudar, não é, o coração do povo. Eles falam, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, né? E o Senhor nos dará essa terra. Mas o povo estava tão histérico que o povo falou até em apedrejar, né, a Josué e Caleb nesse momento aqui. E nesse momento também o próprio Deus, né, ele diz aqui a Moisés, diz o texto aqui, Deus diz assim: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, né? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Então Deus está aqui disposto, vamos dizer assim, a destruir o seu próprio povo, né? Então nesse momento Moisés intercede pelo povo, né? Acontece aqui a intercessão de Moisés, e na sequência então vem aqui o castigo, vamos dizer assim, dado por Deus, né? Dizendo então que por causa da incredulidade do povo, o povo terminaria peregrinando aí mais 38 anos no deserto, né? Eles ficariam andando errantes no deserto por causa da incredulidade que eles demonstraram ali, né? Gente, nós vamos estar aqui, nós vamos caminhar aqui para o final dessa aula, dessa 8ª aula, né? Mas eu quero então aqui finalizar só
lembrando, né, a questão de nós não darmos lugar à incredulidade na nossa vida, de nós crermos na palavra de Deus, de nós... uma coisa muito importante, né, gente? A gente precisa, com a ajuda do Espírito Santo, procurar manter o equilíbrio emocional, porque aqui você percebe que o povo se desequilibrou totalmente do ponto de vista emocional e deu lugar para a incredulidade, e isso trouxe um resultado muito triste. Esse momento é chave aqui na história do livro de Números, porque aqui o povo perde a oportunidade de entrar na Terra Prometida aí em torno de 2 anos depois de ter saído do Egito, e termina peregrinando mais 38 anos no deserto por causa da incredulidade. Eu vou terminar essa aula 8 aqui. Na aula 9 eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente recordar o que acontece aqui nesse ponto, e para a gente tentar então na aula 9, com a permissão de Deus, terminar o nosso estudo do livro de Números, ok? Deus abençoe você, vai ouvindo aí, vai reouvindo as aulas para você ir gravando aquilo que a gente tem falado até então, ok? Forte abraço a todos, até a próxima aula.